Então vamos lá, Revista Espírita de 1859. Vamos ver se dá tempo da gente estudar os dois artigos. Um se refere ao duende de Bayonne e o outro sobre um duende, que estão na Revista Espírita de janeiro e março de 1859. Vamos primeiro fazer uma pequena leitura para uma harmonização geral, né, do tema no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, no item 2. O capítulo 21 é aquele que fala de haverá falsos cristos e falsos profetas. E o item 2 diz assim: livrai-vos dos falsos profetas que vêm até vós, cobertos de peles de cordeiro, e que no íntimo são lobos astutos. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podemos colher uvas nos espinheiros ou figo nas sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós a conhecereis, portanto, pelos seus frutos. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20. Aquele cuidado que todos temos que ter para não nos enganarmos com as aparências, com as boas palavras, os livros bonitos e capas lindas. E quando a gente vai ver mesmo o fruto daquilo, a utilidade daquilo, nós não chegamos a canto nenhum. Ou um canto derradeiro, um canto obscuro, trevoso. Então, pensemos nisso, inclusive com os cuidados que temos que ter na divulgação da própria doutrina espírita. Vamos fazer nossa prece. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, médico das almas, o médico dos médicos. Mais uma vez, estamos aqui reunidos, encarnados e desencarnados, em nome de Deus, com a sua supervisão e com o amparo de Caibar Schutel e toda essa falange da divulgação doutrinária, para lermos um pouco mais, estudarmos um pouco mais, enfim, refletirmos um pouco mais sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre os acontecimentos que a todo instante presenciamos no nosso dia a dia. Que seja assim em teu nome, Senhor, em nome de Deus, que possamos dar por início o trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Nós não podemos esquecer de dizer que o livro dos médiuns, no capítulo 1, 4 e 5, nós podemos ter a base teórica do que nós vamos estudar hoje. E vamos lá. Em nosso número passado ele diz, aí a gente tem de 1858, né? Dissemos algumas palavras relativamente a essa estranha manifestação. As informações nos haviam sido dadas muito sucintamente e de viva voz por um de nossos assinantes, amigo da família, onde ocorreram aqueles fatos. Tinha ele prometido detalhes mais circunstanciados, e nós lhe somos reconhecidos pelas abundantes informações que nos transmitiu por carta. A família reside perto de Bayonne. Bayonne é uma localidade na França, né, gente? E as cartas foram escritas pela própria mãe da menina, uma criança de seus 10 anos, a um filho que mora em Bordeaux, pondo ao corrente do que se passava em casa. Este último teve o trabalho de as copiar para nós,
a fim de que se lhes não pudesse contestar a autenticidade. É uma atenção pela qual lhe somos infinitamente reconhecidos. Compreende-se a reserva com que cercamos os nomes das pessoas. Reserva que para nós é uma regra, a menos que recebamos autorização formal. Nem todos gostam de atrair a multidão de curiosos. Aqueles para quem tal reserva constitui um motivo de suspeitas. Diremos que é necessário estabelecer uma diferença entre um jornal eminentemente sério e os que apenas visam distrair o público. Nosso fim não é contar casos para encher as páginas, mas esclarecer a ciência. Se fôssemos enganados, sê-lo-íamos de boa fé. Quando aos nossos olhos uma coisa não é formalmente demonstrada, damos-lhe apenas o título de registro. Já o mesmo não se dá quando se trata de pessoas respeitáveis, cuja honorabilidade conhecemos e que, longe de ter interesse em induzir-se um erro, também querem instruir. Então, vamos só parar aqui um minutinho. A questão do sigilo quanto vamos dizer, os envolvidos. Isso é uma questão de respeito. Às vezes a gente faz um atendimento fraterno, às vezes a gente escuta um segredo e a gente não respeita isso. Às vezes até com a desculpa de dizer, ai, não aguento guardar só para mim, estou tão aflito, e aí passa para o outro. Kardec tinha um cuidado muito grande com essas questões, principalmente naquela época. Nós vamos ver aqui os fenômenos que aconteciam. Saint-Esprit, 20 de novembro de 1858. Meu caro amigo, chamado para junto de minha família por motivo da morte de um dos meus irmãos menores, que Deus houve por bem tirar-nos, esta circunstância, afastando-me por algum tempo de minha casa, é o motivo do atraso da minha resposta. Ficaria muito triste se vos fizesse passar por um contador de histórias junto ao senhor Allan Kardec. Por isso quero dar-vos alguns pormenores sumários sobre as coisas que se passam em minha família. Penso que já vos disse que as aparições cessaram há algum tempo e não mais se manifestam a minha irmã. Então, nós vamos vendo que lá em 1858, se não me engano, em novembro mesmo, há uma pequena colocação a respeito. Mas Kardec esperou que viessem os dados para comentar de forma mais profunda as situações acontecidas. Por isso é que nós estamos nos atendo ao trabalho em 1859. Quando em dezembro de 1858 se fala sobre as aparições, Kardec não faz, vamos dizer assim, nenhuma alusão mais forte sobre isso. Ele só diz lá, numa família do conhecimento íntimo de um dos nossos assinantes, um espírito ligou-se à filha daquela família, criança de 10 a 11 anos, sob a forma de um belo rapaz da mesma idade. É-lhe visível como uma pessoa comum, e à vontade torna-se visível e invisível às outras pessoas. Presta-lhe toda a sorte de bons serviços, traz-lhe brinquedos, bombons, faz o trabalho doméstico, vai comprar aquilo de que necessitam e que é mais dispendioso. Isso não é uma lenda da mística Alemanha, nem uma história medieval. É um fato atual que se passa neste momento em que escrevemos numa cidade da França e numa família respeitável.
Chegamos a fazer sobre este caso estudos especiais, cheios de interesse, e que nos forneceram revelações muito originais e as mais imprevistas. E aí ele diz que breve vai tratar do assunto. E esse breve vem em janeiro de 1859, que é o estudo de hoje. Combinado? Então, vamos dar continuidade para que possamos entender melhor essa questão. Aí ele diz aqui, ele manda as cartas que a respeito escrevia a mãe dele, né? E muitos dos fatos foram omitidos, embora não sejam os menos interessantes. E ele diz que escreve para completar a história, caso não possais, recordando aquilo que vos disse de viva voz. Aí ele traz, 25 de abril, 23, aliás. Há cerca de 3 meses, numa tarde, tua irmã X teve necessidade de sair para fazer uma compra. Como sabes, o corredor da casa é longo e nunca iluminado. Mas o velho hábito que temos de percorrê-lo sem luz faz que jamais tropecemos nos degraus das casas. X já nos havia dito que cada vez que saía ouvia uma voz a lhe dizer coisas que a princípio não compreendia, mas depois tudo se tornou inteligível. Algum tempo depois, ela viu uma sombra e no trajeto não cessava de ouvir a mesma voz. As palavras ditas por esse ser invisível tendiam sempre a tranquilizá-la e a lhe dar bons conselhos. Ainda bem, né, gente? Porque podia ser ao contrário. Não é verdade? Então, não era uma coisa de fazer mal a ela. São aparições que lhe faziam bem. E aí ele continua, né? Não, quer dizer, ela própria filho. Contando a história da irmã, porque ele não estava lá, estava em outra localidade. X ficava muito perturbada e, ao que nos disse, não tinha forças para prosseguir. Criança, dizia-lhe o invisível, cada vez que ela se perturbava. Nada temas, pois apenas te quero bem. Ensinou-lhe num lugar onde por vários dias ela encontrou algumas moedas, de outras vezes nada encontrou. Ela se conformou com a recomendação que lhe foi dada e durante muito tempo ou encontrava dinheiro ou alguns brinquedos, como verás. Certamente esses presentes eram feitos com o fito de lhe dar coragem. Não eras esquecido na conversa desse ser. Muitas vezes ele falava de ti e nos dava as tuas notícias por intermédio de tua irmã. Quer dizer, ainda trazia notícias do irmão que estava distante. Várias vezes ele nos pôs a par do que fazias à noite, viu-te a ler em um teu quarto, outras vezes nos disse que os teus amigos estavam reunidos em tua casa, nos acalmava sempre que a preguiça te impedia de nos escrever. Aí diz que, de algum tempo para cá, X tem relações quase que contínuas com o invisível, e durante o dia ela nada vê. Ouve sempre a mesma voz que lhe dirige palavras sensatas. À noite ela vê, na direção de onde parte a voz. Aí a gente até para falar um pouquinho sobre isso. Lá no Livro dos Médiuns, em determinado momento, se pergunta se as visões só são dadas à noite. Por que se diz que se só aparecem à noite, né, os espíritos? E aí eles dizem, porque vocês durante o dia têm tanta luz, vocês veem a luz do sol, veem as estrelas, aliás. E eles dizem, não, mas isso não quer dizer que elas não estejam no céu. Mas à noite, quando fica mais escuro, aí fica mais fácil de você perceber. A mesma coisa, a questão dos espíritos para quem pode vê-lo, né? Quem também não tem essa possibilidade, mas a aparição, mais de um vê, né? Não é só um. Mas no caso dela aqui, era uma visão mesmo. Então, isso é uma das coisas importantes para a gente lembrar.
Aí vem ele, né? O espírito falava do irmão da menina que via esse espírito. Veja bem, era assim, gente, essas cartas, o irmão, que é um assinante da revista Espírito, manda para Kardec. Mas essas cartas ele copia das cartas que ele recebia da mãe sobre o que estava acontecendo com a irmã dele. E esse espírito que aparecia para a irmã dele dava notícias do irmão, desse que às vezes tinha preguiça de escrever cartas. Desse que está escrevendo para Kardec. Aí ele diz, não esqueça que naquela época era tudo mais difícil. Ele copiava as cartas para mandar para não perder as cartas. Até que as cartas chegassem. Né? Hoje é tudo. Aí agora ela perdeu o medo completamente. Se lhe manifesto dúvidas, diz-me: mamãe, é um anjo que me fala. E se para te convenceres, te armares de coragem, ele me pede para dizer-te que esta noite fará com que te levantes. Se te falar, deverás responder. Vai ao lugar que ele te indicar, verás alguém em tua frente. Mas não temas. Não quis pôr à prova a minha coragem. Tive medo e a impressão que me ficou impediu-me de dormir. Muitas vezes à noite parecia-me ouvir um sopro à cabeceira do meu leito. As cadeiras moviam-se sem que ninguém as tocasse. Depois de algum tempo, meus terrores desapareceram completamente. E eu me lamento não ter me submetido à prova que era proposta. Aí ela diz que aconselhou a filha a interrogar o invisível quanto à sua natureza. Quem és tu? Aí ele diz, sou teu irmão Eliseu. Meu irmão morreu há 12 anos. É verdade, teu irmão morreu há 12 anos. Mas havia neles, como há em todos os seres, uma alma que não morre e que neste mundo, nesse mesmo instante, se acha em tua presença. Gostaria de ver-te. Estou à tua frente. Contudo, nada vejo. Tomarei uma forma visível para ti. Depois da cerimônia religiosa, descerás. Então tu me verás e eu te abraçarei. Mamãe, quereria também conhecer-te. Tua mãe é a minha. Ela me conhece. Preferia manifestar-me a ela a manifestar-me a ti. Era o meu dever, mas não me posso mostrar a várias pessoas, pois Deus não o permite. Lamento que mamãe não tenha tido coragem. Prometo dar-te provas de minha existência. E aí, à tarde, a hora marcada, ela foi à porta do templo, um rapaz apresentou-se, eu sou o seu irmão, disseste que querias me conhecer, estás satisfeito, me abraça e tal. Como bem compreendes a presença desse? Você deveria ter espantado a ela, mas a ponto de impedi-la de fazer qualquer observação. Porque assim que ela o abraçou, ele desapareceu no ar. Na manhã seguinte, aproveitando o momento em que X deveria sair, o invisível se manifestou e lhe disse: deverias ter ficado muito surpreendida com a minha desaparição. Pois bem, eu te quero ensinar a elevar-te nos ares para que me possas acompanhar. Queria que ela desdobrasse. Mas ela não tinha medo. Ela aceitou com entusiasmo. Em pouco tempo, chegou a um lugar onde havia uma multidão considerável e, segundo nos contou, viu ouro, diamantes, tudo quanto a terra satisfaz a sua imaginação. Ninguém considerava essas coisas mais do que nós considerávamos as pedras das calçadas por onde andamos. Reconheceu várias crianças de sua idade que moravam na nossa rua e há muito falecidas. Quer dizer, ela visitou o plano espiritual e, lógico, que coisa de criança, como nós também às vezes sonhamos e depois nos damos conta da interpretação do nosso sonho, a gente coloca assim coisas do dia a dia. O mesmo ela viu lá os ouros, as pratas, as pedras preciosas, né? Ela diz que era um apartamento ricamente decorado
havia uma mesa de espaço, no espaço havia um papel, diante de cada um tinteiro, e ela havia a escrita direta, né? As penas se molharem no tinteiro e escrever. O acontecimento da escrita direta, né, gente? E de volta censurei-a por se ter ausentado sem minha autorização, a proibi de começar tais excursões, o invisível lhe manifestou pesar por me haver contrariado, e que ele não a convidaria mais para ausentar-se sem que estivesse prevenida. O invisível transformou-se aos olhos de X, tomou tua forma tão bem que tua irmã pensou que estivesse no salão, e para certificar-se, ela lhe pediu que tomasse sua forma de primitivo. E aí, ela passa pelas experiências, né? Da porta estar fechada e aparecer, uma nova transformação, tomou a forma do irmão morto, tua mãe e todos os membros da família não veem sem espanto, e mesmo sem um certo receio, todos os fatos que se realizam por minha intervenção. Meu desejo não é amedrontar, contudo quero provar minha existência. Ele queria provar a existência da alma, né? E como está lá no livro dos médiuns, né? Há espíritos, né? Que não há o sobrenatural, a questão do trabalho perispiritual, né? Mostrar tudo isso. Mostrar que tudo é explicado. A senhora C, aí ele vem, né? A senhora C é lojista, sabes que é preciso comprar botões, iremos ambos comprá-los. Eu me transformarei em teu irmãozinho. Ele tinha então 9 anos. E quando voltares para casa, pedirás à mamãe que mande perguntar à senhora C quem estava contigo no momento que os botões foram comprados. X observou. Eu mandei perguntar à senhora C e ela respondeu que tua irmã estava com teu irmão, a quem muito elogiou, dizendo que em sua idade ninguém poderia pensar que tivesse respostas tão fáceis e, sobretudo, tão pouca timidez. É bom dizer que o pequeno estava no colégio desde manhã e que só voltaria às 7 horas. Além disso, é muito tímido e não tem aquela facilidade que lhe querem reconhecer. É muito curioso, não achas? Creio que a mão de Deus não é estranha a essas coisas inexplicáveis. Aí, quer dizer, ele ainda fazia transformações perispirituais, né, gente? Transfigurava-se. Transfigurações, né? Parece até aquele desenho animado que os tomam formas diferentes. Né, Fátima? Né, Zé? E aí tem mais, né? No dia 7 de maio, ela escreve: não sou mais crédula do que se deve ser e não me deixo dominar por ideias supersticiosas. Contudo, não posso recusar-me a crer em fatos que se realizam aos meus olhos. Eram-me necessárias provas muito evidentes para não mais infligir a tua irmã os castigos que lhe dava às vezes a meu pesar, receando que nos quisesse ludibriar e abusar de nossa confiança. Quer dizer, a menina, e a gente sabe que na infância, apesar dela já estar com 10, é mais fácil para ela essas visões, né? E para ela estava acabando sendo o maravilhoso sobrenatural, né? Aos olhos daqueles que veem a matéria como a única potência da natureza, tudo o que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso sobrenatural. Não é verdade? Então, já viu que não cabia, né? Não cabia para ela. Então, já viram a confusão que acontecia. A menina, não, para com isso, deixa isso para lá. A gente vê isso lá no capítulo 2 do Livro dos Médiuns. No capítulo 2 do Livro dos Médiuns, no item 10, falando sobre esse aspecto, né?
No capítulo 9 fala também, se o fato for comprovado, dirão aceitá-lo-emos. Aceitaremos mesmo a causa que acabaste de citar, um fluido desconhecido. Mas quem prova a intervenção dos espíritos? Aí está o maravilhoso sobrenatural. Seria preciso aqui toda uma demonstração que estaria fora do seu lugar e seria, aliás, repetitivo, pois ressalta de todas as outras partes do ensino. Então, a lógica elementar, muitas vezes, as proposições dos fenômenos espíritas, essa existência da alma, a sobrevivência e a possibilidade de manifestações, continuam sendo vistas como algo maravilhoso. O médium é um ser à parte, quando não é nada disso. Porque, como diz aqui no Livro dos Médiuns, no capítulo 2, no item 14, dentre os fatos qualificados sobrenaturais, existem muitos cuja impossibilidade o Espiritismo demonstra, incluindo-os entre as crenças supersticiosas. Muitos fatos são considerados sobrenaturais apenas porque não se lhes conhecem as causas. Mas o Espiritismo, a lhes atribuir uma causa, os faz retomar o domínio dos fenômenos naturais. Então, as explicações dos fatos admitidos pelo Espiritismo, suas causas, suas consequências morais, constituem uma ciência e uma filosofia que requer um estudo sério, perseverante e aprofundado. E não é como colocar aqui na área de texto, mentira de criança, não é verdade? Ele tem uma imaginação fértil. Nem sempre é só imaginação. Aí ela fala que ontem, por volta das 5 horas, o invisível disse a X: é provável que a mamãe te mande a qualquer parte dar um recado. Em caminho, serás agradavelmente surpreendida pela chegada da família do teu tio. Imediatamente, X me transmitiu o que o invisível lhe havia dito. Eu estava longe de esperar tal visita, e nada mais surpreendida ainda de saber por esta maneira. E aí tudo se aconteceu. Por quê? Como espírito, perispiritualmente, há a questão da penetrabilidade e da expansibilidade, né? As características do perispírito, as características do espírito, como a gente fala, mas é perispírito, né? E aí ele pôde ver o que ia acontecer, né? E aí falar para ela, como se fosse uma previsão, né? A expansibilidade. É o que muitas vezes acontece numa questão anímica com a dupla vista, né? Como Eurípides tinha. Estava no lugar e tinha aquele momento que ele ficava meio desconectado do corpo físico e via o que estava acontecendo em outro lugar. E aí ela diz que perde o medo, né? Por ver que tudo que havia sido dito estava acontecendo. O companheiro está dizendo que a irmã do amigo dele viu um desencarnado na porta de casa, né? E a gente tem o hábito de, quando criança, conversar com espíritos, né? Que a gente pensa que está ali. Eu, por exemplo, dava aula, dava nome, só que os meus alunos voavam dentro do quarto. Ficava assim presos Tinha uma que ficava presa na persiana. Eu dava nome, fazia chamada, isso com 5 anos. E dava com aquilo. Botava até cadeira para eles sentarem. Minha mãe achava que era coisa da minha imaginação. Mas eu via, eu conversava com eles. Já tenho essa experiência de professora há muito tempo. Aí ela diz que ontem, depois de ter arrumado toda a casa, e sabes que é uma coisa que liga especial atenção, o invisível disse a X que, a despeito das provas que havia dado, de sua intervenção em todos os fatos curiosos que contou aí nas cartas, que ela sempre tinha dúvida, que ele ia eliminar isso. Em 1 minuto ele pôs os quartos em completa desordem. Quer dizer, a menina devia doar fluido também, né, gente? Não esqueçamos isso.
O espírito não pode fazer isso, a não ser que tenha alguém doando fluido animalizado para ele utilizar, né? E deu um trabalho para ela terrível, né? E se tivesse sido apenas algumas... Aí o que aconteceu? Uma substância vermelha, que acreditava que fosse sangue, tinha sido derramada no soalho. Algumas gotas, ela teria pensado que era X que tivesse cortado ou sangrado pelo nariz. Mas o soalho ficou inundado. E esta prova esquisita deu-nos um trabalho considerável para restituir ao piso do salão o seu primeiro brilho. E aí, antes de abrir as cartas que nos escreves, X conhece o conteúdo. É o invisível que ele transmite. E aí traz, né, que X não aceitou uma observação que a irmã lhe fez, não sei a propósito de quê, deu uma resposta inconveniente e teve a merecimento reprimenda. Castiguei-a, foi deitar sem jantar. Antes de dormir, ela tem o hábito de rezar a Deus. Essa noite, ela o esqueceu. Mas, alguns instantes depois de deitado, o invisível lhe apareceu. Exibiu-lhe um castiçal, um livro de orações, semelhante ao que ela habitualmente usava, e lhe disse que, apesar da punição que ela merecera, não deveria esquecer de cumprir sua obrigação. Aí ela se levantou e fez o que ele mandou. E na manhã seguinte, abraçou a mãe, perguntou se o castiçal que se achava sobre a mesa no andar superior do seu quarto tinha sido retirado. Ora, esse castiçal, semelhante ao que lhe havia sido apresentado na véspera, não tinha mudado de lugar, assim como o seu livro de prece. Né? Então, ele apresentava para ela poder ver, manipulava os fluidos. E isso a gente sabe, né, do laboratório do mundo invisível, no próprio livro dos médiuns. Não podemos esquecer sobre isso, a importância de manifestações espíritas, da ação dos espíritos sobre a matéria, que está no capítulo 1, na segunda parte do livro dos médiuns. Né? Os fatos são irrecusáveis. O perispírito não... A forma dele é a forma humana, porque ele pega os fluidos do planeta, né? E a natureza do perispírito é essencial para a explicação dessas manifestações. É fluídico, não deixa de ser uma espécie de matéria, e resulta do fato das aparições tangíveis que nós acabamos de falar. Quer dizer, isso resulta o fato disso, né? Por ele ser uma matéria, embora seja fluídico, não é uma matéria, pode fazer essas questões das materializações, das aparições, aliás, tangíveis, que a gente possa tocar. Então, e tem mais. A ação inteligente, aqui a gente lê, sob a influência de certos médios, tem-se visto aparecer em mãos com todas as propriedades das mãos vivas. Embora ela estava dormindo, ela viu no plano espiritual, ele também fez coisas para que ela visse no plano ela acordada. Então, quando a gente estuda o livro dos médiuns, capítulo 1 da segunda parte, no item 57, nós vamos entender essas manifestações e o trabalho do perispírito. O trabalho, aliás, do espírito nas suas próprias camadas perispirituais. A ação inteligente dessas mãos obedece a uma vontade, ao executar certos movimentos, ao tocar um instrumento. Sua tangibilidade, sua temperatura, a impressão que exerce sobre os sentidos, né? Seu desaparecimento instantâneo, como aconteceu ele ao abraçar, né, ela ao abraçar o espírito, é uma matéria eminentemente sutil
e se comporta como certas substâncias que podem, alternada e reciprocamente, passar do estado sólido ao estado fluídico. Então, vamos encarar dessa forma, para entender todo esse trabalho que aqui se apresenta. Né? Por isso que apareciam até brinquedos e tal, coisas assim, em que ele trazia com o fluido usado ali daquele povo que devia estar doando sem ter noção. Aí evocaram esse espírito numa sessão da Sociedade Espírita de Estudos Espíritos, né? E o senhor Adrien, que nós já estudamos, o viu com a fisionomia de um menino de 10 a 12 anos. Bela cabeça, cabelos negros, ondulados, olhos negros, vivos, lábios irônicos, pálido, caráter leviano, mas bondoso. Está lá no livro dos espíritos. Os espíritos levianos, assim, porque ele ficava fazendo essas brincadeiras, né? Não dava maus conselhos, mas também estava perdendo tempo ali. Ah, não, já provou a existência, tudo bem. E o correspondente estava presente à sessão e disse que os traços correspondiam aos que a menina lhe descreveu em várias circunstâncias. E ouvimos contar a história de suas manifestações, aí queríamos fazer-te umas perguntas. Faça, eu responderei, mas façam rápido, pois tenho pressa de ir embora. Onde apanhaste o dinheiro que davas à tua irmã? Tirei do bolso dos outros. Olha a leviandade. Eu não me iria divertir em cunhar moedas. Tomo-as dos que as podem dar. Por que te ligaste àquela menina? Por grande simpatia. É certo que foste seu irmão falecido há 4 anos? Sim. Aos 4 anos, quer dizer, ele tinha 4 anos, né, mas já tinha 12 que ele tinha ido. Por que és visível para ela e não para a sua mãe? Minha mãe deve estar impedida de ver, mas minha irmã não necessitava de punição. Olha só. Aliás, foi por concessão especial que lhe aparecia. Poderias explicar como a vontade te tornas visível no invisível? Não sou bastante instruído e estou muito preocupado com o que me atrai, para que possa responder a tua pergunta. Quer dizer, está muito preocupado com as coisas da matéria. Se quisesses, poderias aparecer em nosso meio, assim como te mostrastes a dona da loja? Não. Nesse estado seria sensível à dor se apanhasses? Não. O que aconteceria se a dona da loja te houvesse batido? Teria batido no vácuo. Sob que nome poderemos te chamar quando falarmos de ti? Chamem-me de duende, se quiserem. Mas deixe-me ir. É preciso que eu vá. Aí foi feita São Luís. Seria útil termos as nossas ordens um espírito assim? São Luís respondeu. Muitas vezes estende junto a vós, a vos assistir sem que o suspeiteis. E aí, considerações sobre esse doente. Se compararmos estes fatos com os de Bergs a Berne, que nós estudamos lá na Revista Espírita de 1858, né, veremos diferença capital. O de Bergs a Berne era mais que um espírito batedor. Era, e o é ainda neste momento, um espírito perturbador, em toda a acepção do vocábulo. Sem fazer mal, é um hóspede muito incômodo e muito desagradável, sobre o qual voltaremos em nosso próximo número, à vista de novas e recentes proezas. É porque esse espírito ficava lá fazendo barulhos, perturbando lá na região, na casa. Ao contrário de Bayon, é eminentemente benévolo, é obsequiador, é o tipo desses bons espíritos serviçais, cujos feitos nos são transmitidos pelas lendas alemãs, nova prova do que os anos histórias lendárias para ver um fundo de verdade. É de convir que a imaginação pouco teria a fazer para colocar esses fatos no plano de uma lenda, e que muitos poderiam mesmo ser tomados como uma história medieval.
Um dos traços mais notáveis do espírito, a quem demos o nome de doente de Bayonne, são as suas transformações. Isso é verdade. Que dirão agora da fábula de Proteu, que é um deus marinho grego, né? Que era filho de Poseidon, que é Netuno, e da deusa Fenícia. Predizia o futuro e guardava os cardumes marinhos de Anfitrite, a deusa do mar. Morava numa ilha do Egito e podia tomar múltiplas formas, a fim de subtrair-se à curiosidade daqueles que pretendiam que lhes revelasse o futuro. Aí ele diz aqui, né? Entre o de Bayonne e o de Bergsaber, há ainda a diferença em que este último só se mostrou em sonhos, enquanto que o nosso Diabrete se tornava visível e tangível como uma pessoa real, não só para a irmã, como para estranhos. Testemunham a compra de botões da lojista, que não se mostrava a todos e a toda hora. Eis o que ignoramos. Parece que não tem tal poder e que mesmo não podia ficar muito em tal estado. Talvez que para isso fosse necessário um trabalho íntimo, um poder da vontade acima de suas forças. Novos detalhes prometidos permitirão que voltemos ao assunto. É porque ele não conseguia manter por muito tempo, né, aquela aparição. Aí quando chega na Revista Espírita, no número de março, nós vamos encontrar um texto com o nome Um Doente. E nós juntamos aqui para conversarmos. Alguém tem alguma coisa a colocar? Não? Então vamos dar continuidade. O senhor J, um dos nossos companheiros na Sociedade de Estudos Espíritas, não esqueçam isso, lá em Paris, por diversas vezes tinha visto chamas azuis passeando sobre o seu leito. Certos de que se tratava de manifestações, tivemos a ideia de evocar um desses espíritos na sessão de 20 de janeiro último, a fim de nos instruirmos sobre a sua natureza. Que queres de mim? Com que fim te manifestaste na casa do Sr. J? Que te importa? A mim pouco importa, mas para ele é diferente. Ah, que boa razão. Aí faz uma nota Kardec. Essas primeiras perguntas foram feitas pelo Sr. Kardec. O Sr. J continuou o interrogatório. É que eu não recebo a qualquer um em minha casa. Não tens razão, eu sou muito bom. Faze-me então o favor de dizer o que vens fazer em minha casa. Julgas acaso que pelo fato de ser bom eu te devo obedecer? Disseram que és um espírito leviano, pois neste caso julgaram-me muito mal. Se a calúnia, prova, eu não ligo. Eu bem poderia empregar um meio de te fazer dizer quem és, palavra que isto me divertiria um pouco. Intimo-te a que digas o que vens fazer em minha casa. Tinha um único propósito, divertir. Então já vai aí, Livro dos Espíritos, brincalhões, né? Levianos. E ele via como uma luz azul. Não podemos esquecer que cada um se apresenta num grau, né, de energético que pode ser visto através de cores. Estou trazendo esse outro caso para mostrar para vocês dois tipos diferentes. Todos dois brincalhões, mas cada um com uma ligação com onde ele aparece. Todos dois aparecem porque é agente doando fluido. Não tem como aparecer sem haver essa possibilidade, por causa da diferença do material fluídico. Isso quando eles ficam tangíveis, né? E não há o deslocamento do espírito da pessoa que vê
fora do corpo físico. Aí ela vê o espírito, tudo bem, no plano espiritual. Mas quando ele é tangível, nesse caso não é um caso. Ele aparece, ele vê assim, tipo uma luz, porque ele percebe, registra isso, e não registra mais nada. Isto não concorda com o que me foi dito pelos espíritos superiores. Fui mandado à tua casa e tu sabes a razão. Estás satisfeito? Então mentiste. Não. Não tinhas então mais intenções? Não. Disseram-me o mesmo que eu. Podes dizer-me com a tua categoria dos espíritos? Tua curiosidade me agrada. Desde que pretende ser bom, por que não responde de modo mais conveniente? Porventura, eu te insultei? Não, mas por que respondes de maneira evasiva? Te recusas a dar-me explicações? Ainda bem, tenho a liberdade de fazer o que quero, sob o comando de certos espíritos. Então, veja bem, ele tem um livre-arbítrio, mas ele deixou claro que ele tem gente em cima dele, acima dele, e ele é comandado. Né? Os processos, muitas vezes, de obsessão também ocorrem assim. Vejo com prazer que começas a ser mais razoável. Por isso prevejo que iremos ter relações amigáveis. Deixa de palavras, será muito melhor. Sobre que forma aqui estás? Não tenho nenhuma forma. Olha bem. Sabes o que é o perispírito? Não. Salvo se é o vento. Né? Então, nem questão do perispírito, ele traz assim nenhuma lembrança, nenhum estudo. Né? Pena que ele não deu aqui uma estudada, né? Como a gente tem aqui no Livro dos Médiuns, da 52 em diante, até a 59. O que poderiam fazer para te ser agradável? Já te disse, cala-te. A missão que vieste desempenhar em minha casa te fez progredir como espírito? Isso é outro assunto. Nas mesas de atendimento espiritual, a gente vê umas coisas parecidas, né? Nas chamadas mesas de desobsessão. Não me faça estas perguntas. Sabe que obedeço a certos espíritos. Dirige-te a eles. Quanto a mim, deixa-me ir. Porventura teríamos tido mais relações numa outra existência? O que seria a causa do teu mau humor? Não te recordas de quando disseste mal de mim e a quem quiseste ouvir? Cala-te, digo-te eu. Eu só digo a ti aquilo que me foi dito por espíritos superiores a ti. Também disseste que eu te havia obsedado, ó. Ficaste satisfeito com o resultado obtido? Isso é comigo. Queres então que conserve de ti uma opinião desfavorável? É possível, vou-me embora. Aí há uma observação, né, de Kardec. Pelas palestras relatadas, podemos ver a diversidade extrema existente na linguagem dos espíritos, conforme seu grau de elevação. A dos espíritos desta natureza é caracterizada quase sempre pela grosseria e pela impaciência. Quando chamados às reuniões sérias, percebe-se que não vêm de boa vontade, tem pressa de partir. Os dois, né, casos. Por isso que não me se sentem à vontade no meio de seus superiores e de pessoas que os apertam com perguntas. Já não acontece o mesmo nas reuniões frívolas, onde a gente se diverte com as suas facécias. Estão em um ambiente, em seu ambiente, e se regalam. Então é bom a gente ver lá no Livro dos Médiuns, quando fala, né, nos tipos de linguagem, lá a identidade dos espíritos. Quando se fala, primeiro o laboratório do mundo invisível, é interessante também, no caso do outro que nós estudamos hoje. Nesse caso, é muito interessante olhar o Livro dos Espíritos, a escala espírita, e termos consciência do que a gente tem que estudar no Livro dos Médiuns, quando lá fala-se das perguntas que se podem fazer aos espíritos, né? Que é o capítulo 26, das evocações,
que é o capítulo 25, para que a gente entenda essa utilidade dessas evocações particulares. Eu vou ler um pedacinho para vocês. Livro dos Médiuns, capítulo 25 e 26. E Livro dos Espíritos, a escala espírita. Mas lá no Livro dos Médiuns, quando fala que os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou atender ao nosso apelo, vir mediante evocação, né? E tem pessoas que acham que devem se abster de evocar este ou aquele espírito, e é preferível aguardar que eles venham espontaneamente. Nós vamos ver que muitas das coisas nós estamos aqui da codificação a partir do momento que evocou esses espíritos numa reunião séria. A questão é espíritos que podem ser evocados, todos, mas qual é a utilidade das evocações? E na 281 eles dizem que as comunicações que se obtêm dos espíritos muito superiores ou daqueles que animaram grandes personagens da antiguidade, pelo elevado ensinamento que encerram, vale a pena. Adquirir um grau de perfeição e podem nos trazer algumas orientações. Agora, de espíritos comuns, tem, além disso, a vantagem de nos colocar em contato com esses espíritos sofredores que podemos aliviar e cujo adiantamento podemos facilitar através de conselhos úteis. E que o espírito evocado sempre atende? Não. Né? Eles têm permissão para atender ou não. E daí o cuidado que a gente tem que ter, né, das reuniões serem sérias. Porque a influência do meio é consequência da natureza dos espíritos, dos seus modos de ação sobre os seres. E os espíritos somos nós também. Não é só dos espíritos que estão ali. São os que nós atraímos e nós que somos espíritos como somos. Então temos que ter esse cuidado. Né? Que não esqueçamos isso. Isso é muito importante. Por isso que eu juntei os dois casos, lembrando também espíritos batedores, né? E que hoje a gente não precisa mais desse tipo de manifestação, de provas. A gente já tem certezas. Então, já podemos caminhar para as psicofonias, as psicografias e começarmos, vamos dizer assim, caminhar cada vez mais a botar a nossa intuição para funcionar, né? As nossas inspirações para funcionar também. Concordam? Estamos chegando ao final dos nossos estudos. E que vale a pena a gente lembrar que evocar é recordar, é lembrar, é atrair, é seduzir. E que a afinidade é uma coisa que a gente não faz esforço. Os espíritos são atraídos pelos nossos pensamentos, palavras e atos, conforme as leis de sintonia. E afinidade, apesar na maioria das vezes, nem percebemos que estamos fazendo uma evocação. E as leis da sintonia têm a ver com a nossa moralização. A afinidade também. Mas a sintonia a gente pode buscar. E é o que a gente vai buscar agora, fazendo a nossa prece. Para a chegada do Centro Espírita Leon Denis com a palestra sobre o Livro dos Médiuns da noite de hoje. Senhor Jesus, amigo querido, mais uma vez estamos aqui reunidos em seu nome, em nome dessa falange amiga da divulgação doutrinária, capitaneada no Brasil por Caí Barchudo, e em nome de Deus, para agradecer essa revisão do Livro dos Médiuns em nossas mentes, da escala espírita, da importância dos estudos e da não necessidade mais dessas evocações sem utilidade. Que possa ser assim, Senhor, com toda essa alegria, com todo esse conhecimento em nossas mentes,
possamos agradecer a oportunidade e estarmos prontos para o estudo que vai entrar na noite de hoje. Que assim possa ser. Graças a Deus.